Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Wagner Martins, sou fotógrafo profissional e bora lá então para mais um vídeo de hoje. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre as primeiras câmeras fotográficas e como era feito, para capturar essas imagens naquela época. Então pessoal, como eu havia dito a vocês no vídeo anterior, essa câmera obscura ou câmera escura foi aí o princípio da câmera fotográfica de hoje. Ela, com o passar dos anos, teve várias alterações e mudanças. Teve muita gente envolvida nisso e foi constatado então que já haviam ali descoberto a câmera fotográfica, que nada mais era como se fosse um quarto estanque à luz, ou seja, totalmente escuro, protegida de qualquer fonte de luz externa, onde eles ficavam ali dentro desenhando o que o orifício projetava na parede branca através de uma lente instalada nesse orifício. E com o passar dos anos também houve uma grande mudança em relação ao seu tamanho. Então pessoal, alguns na tentativa de melhorar a qualidade da imagem projetada, diminuíam o tamanho do orifício, mas a imagem escurecia proporcionalmente, tornando-se quase impossível ao artista identificá-la. Então este problema só foi resolvido no ano de 1550 pelo físico milanês Girolamo Cardano, que sugeriu então o uso de uma lente biconvexa junto ao orifício, permitindo assim então deste modo aumentá-lo para se obter uma imagem clara sem perder a nitidez. Então os primeiros a utilizarem essas lentes nas câmeras foram os italianos Giovanni Battista della Porta, Daniele Barbaro e o Girolamo Cardano, dando origem então aí a imagens mais nítidas. Isso só foi possível graças à capacidade de refração do vidro, que tornava convergentes os raios luminosos refletidos pelo objeto. Assim, a lente fazia com que cada ponto luminoso do objeto correspondesse a um pequeno ponto de imagem, formando-se assim então ponto por ponto de luz refletida do objeto a uma imagem pontiforme. Desse modo, o uso da câmera se difundiu entre os artistas e intelectuais daquela época. Esse processo parece até então um pouco complicado a princípio, mas se pararmos para refletir, vamos começar a entender como isso de fato acontecia. Daniele Barbaro, em 1568, no seu livro A Prática da Perspectiva, mencionava que variando o diâmetro desse orifício, era possível então melhorar a nitidez da imagem. Assim, outro aprimoramento na câmera apareceu. Aí foi instalado um sistema junto com a lente que permitia aumentar ou diminuir esse orifício. Então esse foi aí o primeiro diafragma da história. Quanto mais fechado o orifício, maior era a possibilidade de focalizar dois objetos a distâncias diferentes da lente. Nesta altura já tínhamos então condições de formar uma imagem satisfatoriamente controlável na câmera. Mas gravar essa imagem diretamente sobre o papel, sem intermédio do artista, era aí uma nova meta que só foi alcançada mais tarde com o desenvolvimento da química. Então agora o próximo passo era fixar essa imagem sem o uso do trabalho desses artistas. Aí que entrou então o trabalho de vários químicos e cientistas que fizeram ali várias descobertas importantes naquela época. Mas o nome da pessoa responsável aí por estagnar pela primeira vez uma imagem produzida pela ação da luz foi Giuseppe Niciforo Niepce. Após décadas de diversas experiências, Niepce conseguiu tal feito no ano de 1793. Então, antes de conseguir a primeira fotografia permanente, Niepce conseguiu registrar diversas imagens. Só que em pouco tempo a própria luz as deteriorava. Então, na época, a técnica que foi utilizada era da câmera escura. E para gravar as imagens foi usado um tipo especial de papel
feito a partir de cloreto de prata. Então nos anos seguintes, Niepce, né, já havia trabalhado, né, com verniz de asfalto, conhecido também como betume da Judéia, né, que era aplicado sobre o vidro, né, e com uma infinidade de misturas de óleos destinados à fixação da imagem. Então passaram-se aí mais de 20 anos, né, de tentativas, até que no ano de 1824, para que Niepce, né, conseguisse então encontrar o meio que permitia, né, um maior tempo de duração das imagens. Mas foi apenas 2 anos mais tarde, né, no ano de 1826, que ele conseguiu a sua primeira fotografia de duração indefinida. Então pessoal, como vocês puderam, né, observar, essa imagem foi a primeira fotografia da história, que nada mais era que um borrão, né, quase sem detalhes nenhum, mas isso foi mais um grande, né, marco da história da fotografia. E se vocês observarem bem essa foto, né, mostra um telhado e parte, né, dos edifícios que cercavam ali a sua propriedade, né, a sua casa, né, na cidade, e foi tirada graças ao processo inventado, né, pelo próprio fotógrafo, chamado de heliografia. Para conseguir isso, a imagem produzida, né, por Niepce foi feita em uma placa de estanho coberta, né, com um derivado de petróleo fotossensível, né, o já apresentado em betume da Judéia. Então foi necessário cerca de 8 horas, né, de exposição à luz solar para que a fotografia fosse tirada, né. Lembrando que hoje, atualmente, esse tal processo, né, leva menos que 1 segundo. Niepce então batizou o processo, né, da primeira fotografia de heliografia, que pode ser entendido, né, como gravura com a luz do sol. Apesar de tudo, Niepce não conseguiu registrar o seu invento. Isso aconteceu porque em uma viagem, né, para a Inglaterra, Niepce se recusou a descrever por completo, né, o processo da fotografia para a Royal Society. Mesmo assim, quase 2 séculos depois, Niepce, né, é tido como o pai da fotografia. Niepce veio a falecer no ano de 1833, deixando então a sua obra, né, aos cuidados de Louis-Jacques Mandé Daguerre, que por muitos, né, foi aí considerado o segundo pai da fotografia. Daguerre, né, que também era da França, no ano de 1787, foi aí o responsável então por melhorar a obra de Niepce. De certo modo, podemos até afirmar, né, que Daguerre realizou uma descoberta ainda mais decisiva para então o recém-mundo da fotografia. Com total apoio do governo francês, Daguerre disponibilizou seu trabalho, né, integral para uma forma de pesquisa pública, né, de combinações entre o Daguerre, né, e o próprio governo. Então a primeira câmera fotográfica foi apresentada no ano de 1839 por Daguerre. 13 anos após a primeira fotografia, né, ter sido tirada pelo também francês, né, Joseph Nicéphore Niepce. Daguerre então batizou a sua invenção de daguerreótipo em sua própria homenagem, que nada mais é do que uma máquina, né, fotográfica que pode pela primeira vez na história, né, da fotografia ser comercializada em escala. Este então foi o marco inicial da era atual da fotografia. E como era de se esperar, como toda, né, super invenção, ela ficou limitada somente para as pessoas de maior classe social e que tinham condições de ostentar uma máquina, né, fotográfica naquela época. Então pessoal, apesar, né, do baixo alcance social do daguerreótipo, né, seu nome foi se espalhando para o mundo e logo cada cidadão desejaria ter o seu. E com o passar dos anos, né, vários e vários modelos foram surgindo. E tal situação, né, só ficou viável há mais de 100 anos depois, né, já com as atuais máquinas fotográficas e smartphones. Então é isso aí, pessoal, agradeço, né, por ter ficado comigo até o final deste vídeo e espero aí que tenham, né, compreendido como era feito para capturar essas imagens naquela época, pois não foi assim um processo muito fácil de se fazer. Mas é isso aí então, pessoal, agradeço e até o próximo vídeo, valeu, muito obrigado!